Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrir as Bíblias comigo no livro de Juízes, capítulo de número 6. A agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos para adorar o seu santo e bendito nome. É muito importante nós estarmos firmados naquilo que Deus tem falado aos nossos corações. No capítulo de número 6, nós conhecemos o versículo 11 até o versículo de número 16, que é onde Deus está falando com Gideão e o chamando e confirmando o seu chamado. No versículo 16 está escrito assim: E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti, e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Amém. Sente-se, por favor. Eu quero falar com a igreja hoje algo que está no meu coração, sobre não tomar uma decisão, não agir até você ter verdadeiramente a convicção necessária. Como assim, pastor? Nós estamos vivendo num mundo de muitas notícias falsas, chamados fake news, muita informação falsa. E naturalmente nós estamos atravessando um momento de dúvida de pessoas, dúvidas do que está escrito. E eu estou participando agora de um projeto da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, através da FM do Belém, a AD Belém, FM 88.7, e também da TV do Belém, que é a TV AD Belém. E no projeto que nós estamos envolvidos, nós estamos fazendo um trabalho que muita gente conhece como debate. E o apresentador do programa sou eu, e nós temos na mesa o pastor Erivaldo de Jesus, que me surpreende a sua capacidade bíblica, teológica, e sua forma de ter datas, nomes, a sua memória invejável. Ele já foi conhecido como cabeça de Bíblia, e é realmente um dos grandes teólogos do país. E do outro lado eu tenho o pastor Wilson Faraço, que é um grande e dedicado teólogo, fazendo faculdades de teologia até hoje, e tem vários cargos na área da teologia. E nesse projeto nosso, nós estamos fazendo um trabalho de fundamentação de doutrinas, fundamentação da nossa própria fé. E quando foi apresentado o projeto, foi apresentado um projeto de debate. E eu disse que nós não poderíamos fazer um debate. Por quê? Porque a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, através do seu presidente, tem uma visão clara teológica, uma visão clara daquilo que nós cremos. E se nós fôssemos apresentar uma outra visão, convidando outras pessoas, então nós teríamos um debate, alguém dizendo que o pós-tribulacionismo é o que vai acontecer e não o pré, e aí teríamos um do lado de cá, nós que somos pré-tribulacionistas, apoiando a nossa fé e o outro apoiando a dele. E veja o que eu nunca gostei muito do debate, que é duas pessoas com visões diferentes falando, mas sem ter um mediador que termine dizendo: não, o correto é esse. Então, quem gosta de debate, muitas vezes fica mais confuso do que como começou, porque ele acredita
que o pré-tribulacionismo é real, mas ele ouve um pós-tribulacionista falando, e aí ele fica com uma dúvida, mas será? Então, não há uma... E aí eu sugeri que nós fizéssemos um programa que não fosse um debate, mas que fosse uma fundamentação de fé, fundamentação doutrinária, fundamentação teológica. E assim se deu, e nós estamos fazendo. Mas, irmãos, é assustador como os crentes têm dúvida. É assustador como as pessoas ainda não sabem como é que vai ser o arrebatamento. Se você, quando morrer, vai ficar enterrado, vai para o paraíso, não vai. Se nós vamos ser arrebatados depois da tribulação, antes da tribulação, e, enfim, muitos. E eu estou orando nessa direção, e por isso que eu estou lendo esta palavra, porque Deus colocou no meu coração, e eu quero trazer a alguém, ou a todos nós aqui, não tenha medo, não tenha receio do Deus que você serve. O seu Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. Não tente agradar se você ainda não crê, porque um ato de fé em dúvida vai dar ruim. Você falar, eu vou porque eu creio, mas no fundo você não crê, isso vai causar problemas. Nós temos muitos ministérios fracassados, porque as pessoas acharam que tiveram experiência com Deus, acharam que foram chamados, e na verdade não foram. Foi um momento de uma emoção, foi um momento de uma situação que aconteceu, mas eles não têm estrutura para isso. E aí você acaba colocando essa pessoa no púlpito, colocando na frente de uma congregação, dando a liderança de algum trabalho, e ele vai sofrer, a esposa vai sofrer, os filhos vão sofrer e o trabalho vai sofrer. Por quê? Porque a fé, ela tem que ser inabalável. A fé não pode ser por vista. Você crê ou não crê? E Deus compreende a sua falha. Às vezes, irmãos, eu duvido. E está tudo bem, porque faz parte da minha essência. Eu sou um homem pecador. Você também é uma pessoa cheia de fraquezas. E quando faltar a fé, é preciso dizer a Deus, Senhor, me ajuda. Na passagem bíblica, quando os discípulos não conseguem expulsar os demônios daquele menino que está, aquele espírito maligno joga ele no fogo, joga ele na água, e eles não conseguem repreender, eles ficam sem saber o que está acontecendo, e aí Jesus vai dizer para o pai do menino, se o pai do menino crê que Jesus pode curá-lo, ele disse, ajuda-me na minha incredulidade. Ele quer crer, mas falta um pouquinho de fé. E muitos que estão aqui me ouvindo hoje, estão sofrendo, porque você está disfarçando o que está crendo. E Deus não importa. Se for preciso, peça um sinal, peça outro sinal, peça mais um sinal, mas enquanto você não tiver convicção, não se mova. Pedro não tem nenhum problema de dizer, se é tu mesmo, manda eu ir contigo. Eu anunciei a vocês aqui uma vez pregando que isso não é um ato de fé, é um ato de dúvida, porque ele não acredita que é Jesus. Mas se for Jesus, manda eu ir ter contigo. E o que Jesus diz? Repreende ele? Está duvidando de mim? Você não acredita? Você não esteve comigo? Não, Jesus vem. Por quê? Porque a sinceridade de Pedro agrada mais do que a sua aparência de fé. E eu olho em Gideão, irmãos, e vejo esse homem, que quando Deus se manifesta a ele, e diz para ele, de maneira muito direta, se você puder abrir a Bíblia, no verso 12, disse o anjo do Senhor, lhe apareceu, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Oh, meu Deus do céu, é para dizer glória, aleluia. Por quê? Porque ele está tendo a manifestação de Deus na sua frente. A teofania acontece aí. É uma glória muito grande, irmãos. Mas ele não se move nem para a direita, nem para a esquerda. Ele olha para a presença de Deus e olha o versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Meus irmãos, é muita ousadia, é muita coragem de dizer para Deus, o Senhor é conosco, é?
O Senhor me chamou, é? E por que está acontecendo tudo isso? E ele continua dizendo mais, ele diz exatamente assim: o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo. Quer dizer, não é eu que creio, meus pais disseram que aconteceu, que os fez subir do Egito. E aí ele faz uma afirmação, a única afirmação que ele faz para Deus é olhando para Deus, dizendo que Deus está errado. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Essa ousadia, pastor Carlos, essa ousadia, pastor Remildo, está faltando no nosso meio. Se eu não creio, se eu não tenho coragem, se eu estou com medo, levanta a cabeça e diz: eu não estou conseguindo, eu estou com medo, não vou conseguir, porque Deus vai abrir uma porta e vai trazer uma orientação para que essa dúvida saia do teu coração. Aleluia. É preciso pedir um sinal vez ou outra, é preciso ter a sua própria experiência com Deus. Não adianta você dizer, mas houve uma profecia, mas você duvidou da profecia. Você sabe, e você prova essa dúvida quando você diz: mas Deus falou, mas até agora, como é que você creu nessa profecia? Se você mesmo está olhando para a palavra que foi direcionada a você e está dizendo: mas até agora não aconteceu. Se há dúvida, diga a Deus: Senhor, eu não consigo crer. Senhor, eu não estou conseguindo entender. Senhor, eu não posso compreender. E Deus vai abrir uma porta, vai enviar um sinal, se você assim quiser. Porque o que eu vejo em Gideão é ousadia de dizer: Senhor, o que o Senhor falou não está se cumprindo. Pelo contrário, o que está acontecendo aqui é que o Senhor nos desamparou. E o Senhor vai dizer para ele no versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, Gideão: ai, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Percebe que isso é sinceridade? Eu não tenho capacidade, Deus. Como é que eu vou livrar Israel? Quem sou eu? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o que Deus está me mostrando no texto nessa noite é diferente de muitas vezes que eu olhei para o texto. Eu estou olhando aqui um jovem duro, que não consegue crer, mas não tem vergonha de abrir a boca e diz: eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não tenho condições nenhuma. Mas o Senhor Deus vai dizer para ele: eu vou ser contigo. Olha que promessa forte. Eu vou ser contigo e você vai livrar Israel. Eu vou ser na sua vida e você vai livrar Israel da mão dos medianitas como se fosse um só homem. Meus irmãos, ele está vendo o anjo do Senhor aí, uma manifestação, não é um profeta, não é uma nuvem, é a presença de Deus ali. Ele diz a Deus, naquele momento que não consegue crer, Deus continua dizendo: você vai ser instrumento. E aí esse Deus diz: eu vou ser contigo, e você vai conseguir tirar da mão dos medianitas Israel. Você vai ferir aqueles homens que estão tentando contra Israel. Bom, é uma palavra maravilhosa, mas o versículo que eu li é o 17. E ele disse, olha aqui, irmãos: se agora tenho achado graça aos teus olhos, me dá um sinal de que és comigo, de que és o que comigo fala. Se o Senhor é Deus mesmo, eu preciso de um sinal. Eu já tremi, eu já arrepiei, eu já senti a tua presença, mas eu ainda não consigo crer. Me dá um sinal. Vergonha, irmãos, é mentir. Dizia minha mãe que vergonha é não falar a verdade. Se você quebrou, diga: eu quebrei. Se você está com medo, diga: eu estou com medo. Eu quero te convidar nesta noite de ensino a parar de disfarçar. Pare de fingir. Pare de querer ser forte se você não é. Se é preciso chorar, chore. Se é preciso reunir a família e dizer: eu não estou aguentando mais, diga: eu não estou aguentando mais.
Mas está na hora de você abrir o teu coração, porque Deus vai te dar um sinal, e você vai perceber que Deus está cuidando dos detalhes. Tem hora que nós temos que abrir o nosso coração e dizer: Deus, socorre-me, porque não há valente que não tem um momento ou outro que parece que não vai aguentar mais. Não há herói que tem dias que parece que não tem força para nada. É muito importante você ter essa convicção. Pedir sinal não é pecado. Meus irmãos, pega a Bíblia comigo, abra a Bíblia, todos que estiverem, por favor, aí, com a Bíblia na mão. Juízes capítulo 6, ele pede um sinal, Deus dá um sinal, o anjo do Senhor desaparece diante dos olhos dele. Verso 22, então viu Gedeão que era o anjo do Senhor, e disse: Senhor Jesus, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, você não morrerá. Ele faz um altar, ele ainda está com medo, porque ele vai fazer tudo de noite, mas no versículo de número 34, preste atenção nisso, no verso 34, então o Espírito do Senhor revestiu Gedeão. Diga comigo, então o Espírito do Senhor revestiu Gedeão. Segura a Bíblia aberta aí, vamos lá em 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Agora vocês vão perceber duas reações diferentes. Em Samuel, quando o Espírito do Senhor reveste a Davi, Davi se torna um herói. Ele vai enfrentar leão, vai enfrentar urso, vai enfrentar gigante, vai enfrentar exército de filisteu. Você percebe que a partir desse momento, Davi se torna um homem poderoso em Deus, sem medo de nada. Está todo o exército de Deus com medo de Golias, mas ele não tem medo. Ele diz: eu vou acabar com a vida desse grande aí. Por quê? O Espírito do Senhor se apoderou dele. Volte lá na página, por favor, do capítulo de número 6 de Juízes, versículo de número 34. O Espírito do Senhor revestiu Gedeão. É a mesma situação, sim ou não? Nós estamos vendo os dois personagens, Gedeão sendo revestido e Davi sendo revestido. E por que eu estou lendo os dois? Porque nós não somos iguais. Não é porque você foi batizado com o Espírito Santo que você vai ser como o seu colega. Não é porque você terminou o curso de teologia que você vai ser como alguém. Cada um de nós somos individuais. Nós temos forma de pregar, nós temos forma de pensar, nós temos forma de agir, nós temos gostos diferentes, e Deus conhece a sua limitação. Não tenha vergonha de dizer: ajuda-me, Senhor, porque se você pedir um sinal, Deus vai te dar um sinal. Deus já tinha dado um sinal para Gedeão, sim ou não? Alô, Deus tinha dado um sinal a Gedeão? Claro que tinha dado um sinal para ele. Ele viu que era o anjo do Senhor, ele entendeu que era o anjo do Senhor, ele fez o holocausto, ele preparou tudo para a glória do Senhor. O Espírito do Senhor se apoderou dele, e então o que ele faz? Pega a espada e vai para cima? É assim? Não, meus irmãos, olha o versículo de número 37, 36, e disse Gedeão a Deus: se há de livrar Israel por minha mão, como o Senhor tem dito. Diga comigo: se há de livrar Israel por minha mão, como o Senhor tem dito. Meus irmãos, o que ele está dizendo aqui? Me diz. Ele está dizendo: o senhor vai mesmo fazer isso? O senhor vai mesmo me livrar? É com a minha mão, Senhor? Não dá vontade de falar: eu já não te dei sinal, rapaz. Eu já não te enchi da minha glória, rapaz. Eu não te enchi da minha presença, rapaz. Mas Deus sabe as suas limitações. Eu olho para Gedeão e aprendo aqui: Deus me conhece e sabe até onde eu vou. Não tente ser o que você não é. Meu Deus, me arrepiou todo aqui, irmãos, quando eu disse esta palavra.
Não tente ser o que você não é. Deus vai te usar com a sua maneira, Deus vai te usar do seu jeito. Se você é gago, Deus vai te dar graça. Se você fala bem, Deus vai te dar graça. Se você é alto ou é baixo, Deus conhece. Ora, macho. Levante a mão, por favor, rebacando e amacho. Dê um brado de glória a Deus, porque haverá providência de Deus na sua história, haverá providência do Senhor Jesus na tua vida. Jesus sabe que muitas vezes eu não tenho forças. Jesus sabe que muitas vezes eu tenho medo, e não há problema. Se o Senhor vai mesmo livrar Israel pela minha mão. Verso 37, eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então, lê para mim aí. O que ele está pedindo? Um sinal. E qual é o sinal? Eu vou pôr um pedaço de lã de carneiro lá no sereno, na garoa, e aí quando eu levantar de manhã, se a terra estiver seca, e esse pedaço de pelo estiver cheio d'água, aí eu vou ter certeza. O que Deus disse? Ok. E assim sucedeu, verso 38, porque o outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo e o orvalho do velo, e espremeu, e encheu o quê? Uma taça cheia de água. Ele olhou assim e disse, Deus é comigo. Rapaz, mas para que ele precisa disso? Ele já viu o anjo de Deus, ele já ofereceu holocausto e o anjo subiu na fumaça. Deus já encheu ele da sua glória. Mas se não tiver certeza, não saia do lugar. Põe a mão em alguém, diga, Deus vai dar o sinal que você precisa. Põe a mão nele, Deus vai dar o sinal que você precisa. Se você precisa de profecia, Deus vai usar o profeta. Se você precisa de uma visão, Deus vai dar a visão. Mas você tem que abrir o teu coração e dizer, Deus, dá-me um sinal. O Deus que você serve te conhece. Verso de número 39, e disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só essa vez, só mais uma, eu rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo, rogo que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus, diga comigo, e Deus assim o fez naquela noite. E Deus eu não tenho essa paciência. Você tem a paciência com algum diácono assim? Você tem paciência com algum obreiro assim? Tem? Os nossos pastores não têm essa paciência, mas Deus tem. Põe aí a lã, menino, põe aí, vai dormir. E eu vou trabalhar à noite, de manhã você levanta, e você vai ter o que você precisa. Põe a mão em alguém, diz, se precisar pedir sinal, pede sinal. Põe a mão nele, se precisar pedir sinal, pede sinal. Bom, está tudo certo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pega a Bíblia comigo, capítulo 7 de Juízes. Eu acho lindo isso aqui, porque depois que você abrir a Bíblia, olhe para mim com a Bíblia aberta. Vocês perceberam aqui que Davi foi cheio do Espírito de Deus e ninguém mandou ele lutar com o urso, ele lutou? Ninguém mandou ele matar leão, ele matou? Ninguém mandou ele lutar com Golias, ele lutou? Percebe a diferença da característica do obreiro? Percebe que ele não tem nenhuma dúvida, Deus me encheu, Deus me ungiu, vem para cima que eu quebro. Mas Gideão, irmãos,
Se for o senhor mesmo, eu vou fazer um holocausto, o senhor me espera aqui. Se for, e nós queremos que as pessoas sejam igual a nós. Eu sou pai de 5 filhos, cada um é de um jeito. Ou não é assim na sua casa? Não tem ninguém igual a ninguém, e Deus é quem sabe das minhas limitações. Mas é que nós estamos querendo imitar os outros. Estamos com medo de pedir um sinal. Estamos com medo de dizer: Deus, manda aqui alguém em casa. Eu acho lindo, porque Deus conhece tanto, que no versículo de número 8 do capítulo 7, o povo tomou da sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, estava no arraial dos Medianitas, abaixo do vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor disse para ele: levanta e desce ao arraial, porque eu tenho dado na sua mão. E se ainda temes a descer, diga comigo, se ainda está com medo. Diga comigo assim: agora não é ele que pede sinal. Não, repita comigo: agora não é ele que pede sinal. Rapaz, eu já vi homem duro, mas igual o Gideão, é difícil. Ele está com os 300, está com as buzinas, está tudo pronto, meu Deus. Se você ainda está na dúvida, desce lá, por favor, e vai até lá. Versículo de número 11. E ouvirá o que eles dizem, e então se esforçarão as tuas mãos. Presta atenção nisso, irmãos. Deus está dizendo: eu vou dar um sonho lá nos inimigos, que você não crê no anjo, você não crê que eu te revesti, você não crê na lã, você não crê na terra molhada, você não crê em todos os sinais. Vai lá, que eu vou mostrar. Mas é Deus que está dizendo: você não pode sair daqui com dúvida, rapaz. Você não pode sair daqui sem ter a convicção de que sou eu. Você não pode sair daqui sem ter a certeza de que eu vou livrar a Israel pela tua mão. Oh, meu Deus, põe a mão em alguém, porque Deus vai usar crente aqui como profeta. Põe a mão em alguém. Diga para ele: se demorar não reclama. Diga para ele: se demorar não reclama. Mas Deus vai trabalhar o seu coração. Deus vai trabalhar você por dentro e por fora, até você não ter mais dúvida. Ele vai fazer a obra, mas você precisa entender. Ele desceu. E no verso 12, os medianitas e amalequitas, verso 11, verso 12, e os medianitas e amalequitas, todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhoto em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem, o seu companheiro, um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rolava pelo arraial dos medianitas. Diga comigo: um pão de cevada torrado. Olha para quem está do seu lado e pergunta: você sabe o que é um pão de cevada torrado? Sabe, pastor? Mas conhece um pão caseiro? Conhece um pão caseiro? Vamos pensar num pão caseiro. O que esse infeliz está vendo, irmão? Qual que é o sonho dos homens? Eu vi um pão assado. Versículo de número 13. Eis que eu sonhei um sonho, eis que um pão de cevada torrado rolava pelo arraial dos medianitas, e chegava até as tendas e as feriu, e caiu, e transbordou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás. Diga comigo: quem está falando é o inimigo. Não é o anjo, irmão. Quem está falando é o que está perseguindo. Mas Deus conhece o coração de Gideão. Não valeu a minha voz, não valeu o próprio Cristo falar contigo, não valeu a lã no terreiro, não valeu a minha glória que te encheu, não. Vai lá ouvir os inimigos. E ele está ouvindo os inimigos dizendo: eu entendi que esse sonho é a espada de Gideão. Verso 15. Eu quero que todos leiam bem alto, por favor. 1, 2, 3, verso 15.
Eu não enviava mais. Eu não enviava mais esse infeliz. Eu não enviava mais esse cara. Um pão torrado. E o inimigo dizendo, eu acho que o pão que passou sobre nós é a espada de Gideão. Oh, Deus é comigo. Agora eu vou. Como é que o ser humano é esquisito, irmão? E como é grande a bondade de Deus. Como é grande a misericórdia de Deus. Se não fosse as suas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. Pede um sinal e te darei um sinal. O Senhor entrará com providência. Eu quero que você saia daqui dando glória a Deus e dizendo, Senhor, eu preciso crer sem duvidar. Fique em pé, por favor, dando glória ao nome de Jesus. É lindo quando você consegue olhar o texto bíblico e Deus trazer luz. Eu chamo isso de palavra rema, mas tem endereço certo essa palavra. Eu acredito que alguns de vocês sairão daqui com a certeza, eu preciso ter mais certeza do que eu estou tendo. Eu preciso parar de achar que eu creio. E quando isso acontecer, você vai se tornar invencível. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Para Deus, nada é impossível. Haveria alguma coisa difícil ao seu Deus? Eu quero que você me ajude, por favor, e responda a isso. Você crê que Deus vai entrar com providência? Você crê que Deus está no comando da sua vida? Responda a isso, você crê? Até quando você vai ter medo? Até quando você vai duvidar? Eu quero que esta noite o Senhor coloque por terra toda dúvida. Se queres um sinal, peça um sinal. Ore amassu amas. Ai assuriando anamacando e amas. Eu estava vivendo um momento muito difícil. E o Senhor cuidando de mim. Mas o inimigo da minha alma, aproveitando a minha fragilidade emocional. Mas um dia eu parei dentro da igreja. E eu deixei o culto e fechei os olhos e disse, Deus, eu não posso continuar assim. Eu estou com medo. Eu não sei o que vai acontecer. E quando eu abri a minha boca e confessei a Deus, o céu se abriu. E aquele meu lugar ficou tomado pela presença de Deus. E Deus não falou muito, mas eu ouvi a sua voz. Eu não sempre cuidei de ti. Olha só, eu nem sempre cuidei de ti. Não foi uma voz audível, foi aqui dentro. E eu disse, sim, Senhor. O Senhor sempre cuidou de mim. E eu ouvi então, e por que está com medo? Duas palavras. Mas veio dos céus. E naquela hora eu comecei a falar em línguas. E eu me lembro como hoje, que eu disse, Senhor, me perdoa. Eu confio em Ti. E eu ouvi a sua voz dizendo, descanse. E todo o medo, toda a ansiedade caiu por terra. Olha para quem está do seu lado e diga, se for preciso, peça um sinal.
mas não duvide. Aleluia. Oh, aleluia. Se for preciso, faça uma campanha de oração, faça um culto na sua casa. Se for preciso, chame amigos para te ajudar. Oriandarema, Oriama Candarama. Oh, Senhor. Talvez eu não seja como Davi, que tenha tanta fé, mas está tudo bem. Não importa se você é como Davi, não importa se você é como Gideão ou como Moisés, não importa se você é Pedro ou é Paulo. O que importa é que você teme a Deus. O que importa é que você recebeu a Jesus como seu Salvador. O que importa é que você tem o Espírito Santo. O que faz a diferença é que Ele te chamou e provou isso. Remash, Orabacandaramash, Urabasuri Amacandaramash, Oriandaramasuramash, Uriasuri Bicandaramash. Eu estou sentindo o fogo de Deus queimar a minha alma. Quem puder fechar os olhos, por favor, feche os olhos. Aramash, como é gostoso sentir a presença de Deus. Eterno Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por poder falar do teu amor. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado conosco, e lhe pedir, Senhor, confirma a palavra com sinais e maravilhas. Confirma esta palavra no coração do teu filho, da tua filha. Que caia por terra todo medo, Senhor, que caia por terra toda dúvida. Que haja, meu Deus, a certeza que tu farás. Que esse espírito, Senhor, que levantou para impedir, seja repreendido agora no nome de Jesus, o teu filho. Que haja, Senhor, uma intervenção tua no coração desta mulher, no coração deste teu servo. Caia por terra agora, Senhor, o medo. Igreja, me ajude em oração, por favor, obreiros, orem comigo. O Senhor está trabalhando nos corações. O milagre vai acontecer. O Senhor vai entrar com providência. Suas promessas se cumprirão. Se você crê nisso, abra a tua boca para glorificar e sinta o renovo de Deus na tua vida. Se você precisar de um sinal, peça um sinal, e eu te darei um sinal. Peça um sinal e eu te darei um sinal. Oh, aleluia. Aleluia. Oriana na manda na bacana na manda. Orana basura bacana na manda. Oriniana na bacana na manda. Oriniana na manda. Orana basura bacana na manda. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Te glorificamos, Senhor, pelo teu cuidado. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu quero perguntar se tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador. Se tiver, levante a mão e diga: eu quero receber Jesus. Levante a mão dizendo: eu preciso de Jesus. Tem alguém? Tem alguém que quer voltar para a casa do Pai? Levante a mão assim e diga: eu quero voltar para a casa do Pai. Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe. Como é gostoso ser ministrado. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Como é bom ter pastor, irmãos. Te convido para estar conosco na sexta-feira, no domingo. E toda quarta-feira, irmão, nós temos uma festa espiritual aqui.
venha participar dos cultos de ensino, valorize estar na casa de Deus, valorize frequentar a igreja, independente de qualquer outra coisa. Venha para a igreja toda quarta-feira, se Deus permitir, em breve nós teremos a nossa galeria liberada, para você também ter mais espaço, mas eu tenho certeza que vale a pena estar na igreja, sendo ministrado e ouvindo a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa noite tão especial, e pedir aos irmãos, orem por mim, orem pela minha família, e nós vamos continuar crendo, e que você possa levar essa palavra no coração. Não importa o que estão dizendo, o que importa é o que você crê, e o que Deus falou ao seu coração. E se tiver alguma dúvida, é melhor parar, dizer, ô Senhor, não me leve a mal, mas eu preciso de mais um sinal. Eu lembrei agora, parecido, de Abraão. Se tiver 50, o Senhor não destrói a cidade? Não destrua. Não me leve a mal, mas a grande verdade é que Deus não perde a paciência conosco, como nós perdemos com Ele, mas a sinceridade do coração. E eu vou terminar esta palavra com algo que eu nunca entendi, só a eternidade vai me revelar, ou alguém que estuda mais do que eu. Na galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, está o nome de Sara. Mas Sara é a que manda a serva para ele coabitar. Não parece fé. E quando o anjo aparece e fala com Moisés, ela dá risada. Não parece fé. Mas Deus conhece a sinceridade dos nossos corações e sabe quem você é e quem eu sou. Pode ter alguém que duvida de você, mas o Deus do céu sabe da sinceridade do seu coração. Levante a tua mão e dê um brado de glória a Deus, porque Ele está cuidando de cada um de nós. Oh, aleluia! Vamos orar para ir para casa. Levante a mão para orar. Levante a mão, está com preguiça? Levante isso. Eterno Deus e eterno Pai, despeça-nos em paz, vá conosco para os nossos lares, continue nos abençoando, Senhor. Aceita a nossa gratidão pela Tua palavra ministrada, pelos louvores. Aceita a nossa gratidão por estar nesse culto, Senhor. Despeça a cada um de nós. Continue abençoando o presidente da Tua igreja, Senhor, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao vice-presidente, pastor Wellington Costa Júnior, abençoando todo o ministério do Belém. Abençoa, meu Deus, os Teus filhos nessa semana de trabalho. Continue conosco, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, amém. Estenda as mãos para receber a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, e todos digam amém. A cantina está funcionando? Está funcionando a cantina? Tem cantina?